Senhoras e senhores, meninos e meninas, coloquem as mãos no chão, deem uma olhada neste cabelão e sejam muito bem-vindos a mais um episodião. Que rima maravilhosa! Nem sei, eu não sei na verdade se existe a palavra episodião. Bom, vamos lá. O que vai acontecer hoje é o 9º episódio do projeto Minha Primeira Maratona, ou seja, eu estou documentando 12 semanas de preparação rumo à minha primeira maratona, que será em Porto Alegre, a Maratona New Balance, dia 12 de julho agora. Hoje, durante este vídeo, no decorrer dele, você verá um pouco dessa preparação, um pouco de alguns treinos, alguns comentários do meu volume atual de treinamento, do que eu estou definindo como carboidrato, reposição de sódio, qual tênis eu usarei, enfim. É um episódio muito rico de conteúdo, falando bastante sobre treinamento de corrida de rua. Lembrando que eu sou um professor por profissão e um atleta amador por paixão. E está passando um caminhão. Então já deixa o joinha no vídeo, que isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo para valorizar o meu conteúdo. Aperta o dedo no like aí, Abelardo e Abelarda, não custa nada. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Tem um botãozinho vermelho aqui ou aqui, é só apertar e se inscrever. E comente a palavra chuva. Escreva chuva nos comentários, porque está chovendo. E eu preciso de comentários, qualquer comentário, para que este vídeo repercuta, para que ele chegue aos 4 cantos do mundo, certo? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Curta a vinheta e vambora ao 9º episódio. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Sim, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade eu acho que a gente nem era nascido. Oh, Abelardo, como que nós fomos sair de letras como essa? João e Maria, uma música de Chico Buarque. Não fica tão boa na minha voz, na minha interpretação, mas é uma letra maravilhosa, assim como tantas outras que ele escreveu. Eu cresci vendo meu pai ouvir muito Chico Buarque, vendo vídeos também, né, dos festivais daquela época, Festival da Record de Música, onde vários desses artistas, principalmente de MPB, começaram. E as letras eram muito profundas. Chico Buarque, um cara que sempre escreveu muito bem, teve sucesso na música com ótimas letras, letras que fazem sentido. Teve sucesso escrevendo livro, teve sucesso escrevendo peças de teatro. Então, um cara que tem uma criatividade, uma imaginação, um cara que romantiza a vida de uma forma muito legal. E nós saímos de letras como essa para algumas músicas hoje em dia que só pela graça, uma pior que a outra, só fala besteira a música, não faz sentido, enfim. Mas ainda existem coisas boas, nós podemos revisitar o passado e ouvir boas músicas, de acordo, é claro, com o gosto de cada um. Mas eu considero boas músicas independente do gênero, rock, pop e até funk mesmo, mas a letra precisa ser boa, precisa trazer reflexão e fazer sentido. 6 quilômetros já foram, rodando 5:10, 5:05, 5:0, essa média, me sentindo bem,
corpo cada vez mais condicionado a distâncias maiores, cada vez recuperando mais rápido por conta do volume, que acelera o processo de recuperação, e tudo caminhando. Graças a Deus, tudo caminhando muito bem. Essa sensação de estar em forma, ela é muito boa. Quando você está se empurrando nos treinos, aí é complicado. Pode ser um erro na alimentação, pode ser falta de condicionamento, um treinamento em zonas erradas, muita intensidade em período específico de treino de maratona. Esse é um erro muito grande. Então, tem muitos fatores. Quando a gente está em forma, está acertando, isso é muito bom, muito gratificante. Então é isso, Abelardos. Vamos lá, mais 14 km aqui em média para encerrar o famoso semilongo, que é o segundo treino mais longo da semana. Falta um pouquinho só para acabar, alguns metros, menos de 1 km. Treino muito bom. Claro que assim, eu falei que estou me sentindo bem, o corpo está condicionando, mas claro que um 20 km ele gera cansaço. Não se iluda, não existe caminho fácil. Até porque semana passada foi uma boa semana de volume e essa também está sendo. Então essa sobrecarga, ela é necessária, só que ela vai cansando. Por isso que a carga é sempre importante ela ser ondulatória. 2 a 3 semanas com volume alto e uma semana descendo. Sempre volume alto não dá certo. Longão a mesma coisa. 2 a 3 semanas com longos maiores e uma semana sem longo. Longo toda semana é completamente errado. Então o treinamento ele é dessa forma, sempre buscando fazer o máximo de coisas para recuperar, se você tiver condições. Eu tenho feito quiropraxia uma vez por mês em média. Bateu aqui. Quiropraxia uma vez por mês em média. E massagem desportiva toda semana, para que eu possa ao máximo possível recuperar a musculatura. É isso, tá feito. Vamos ver o tempo aqui. Deixa eu salvar para pegar o tempo total. Vamos lá. Pera aí que tá difícil, hein? Vou achar aqui. Aí, 1h41:17. 1h41:17. 20 km. Pace médio de 5,4. Muito bom. Excelente treino. Mais um tijolinho construído nessa reta final, onde nós temos que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo temos que tirar aquele chorinho do corpo, aquele chorinho de condicionamento antes de entrar no polimento. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixa o joinha, que isso é muito importante. Deixa o joinha mesmo, se inscreve no canal, muita gente assiste e não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreva, que isso é muito importante. Escreve pato aí nos comentários. Comente, escreva nos comentários a palavra pato, que é o que eu estou vendo aqui agora. Tarde de sexta-feira, véspera de longão. Estou aqui exercendo a minha profissão de treinador, montando treinos, quebrando a cabeça, porque elaborar uma boa planilha é como compor uma música, já que dentro deste vídeo eu estou falando um pouco de música. Você não consegue compor uma obra de arte em poucos minutos, raras exceções de grandes músicas que saíram dessa forma. Exige tempo, às vezes a letra da música até saiu de forma rápida, porém a melodia levou meses para ser composta
escrita, composta, né? Escrita também na partitura. E eu até ouvi uma vez uma pessoa falando que consegue montar rápido, que é rapidinho para montar um treino, que em 3, 4 minutos dá para entregar uma planilha. Eu acho isso impossível. Você tem que analisar volume, intensidade, se aquele aluno até travou a língua de tão difícil que é. Se aquele aluno ele conseguiu entregar tudo, como que ele ficou, se ele ficou muito cansado ou não, como que foram as semanas, se a sua planilha tem 4 semanas, se tem 2, enfim. Só dando um exemplo, ó, olha um dos gráficos aqui. Ó, aqui é um dos gráficos possíveis de serem analisados. Esse aqui é o tempo e a distância média nos treinos realizados. Então, tudo isso daqui, que são as semanas, né? São colunas que correspondem às semanas. Então, aqui são várias semanas desse aluno. Aqui tem o volume. Então, por exemplo, um volume mais alto, um volume que desceu. Aqui desceu bastante. Por que que desceu? Tá? Às vezes é um pós-maratona, às vezes esse aluno machucou aqui. Se for um pós-maratona, um período de transição, eu não posso voltar com uma carga muito alta. Então, tem que voltar de novo, progressivo, para manter um pico. Então, assim, deixa eu virar a câmera. Então, assim, é um negócio bem complexo. Por isso que eu falo que nós, treinadores, temos que valorizar a nossa profissão também. Nós temos que valorizar, porque é uma obra de arte, é uma obra-prima. Quando o seu aluno conquista um resultado, quando ele chega em um recorde pessoal no 5, no 10, quando ele faz um RP, que é recorde pessoal, né? A sigla RP significa recorde pessoal. Na maratona ou na meia, esse é o nosso ápice. E sempre quem tem que brilhar, no caso, é o aluno. O professor tem que entender a sua real função, que é de ser professor, de executar a assessoria que o aluno contratou. Qual que é a maior assessoria que o seu aluno quer? Um bom treinamento. Não adianta ser bom de WhatsApp, de ficar falando, de ficar citando 1 bilhão de artigos científicos. Um artigo científico não serve para nada se você não tem prática. Então, você que de repente está assistindo esse vídeo e é da área, entenda que praticamente as primeiras 100 pessoas que você treina, elas são uma experiência para você. Uma experiência prática. E ela é necessária. Assim você vai perdendo medo, assim você vai aprendendo com erros e acertos dentro desses 100 primeiros casos, que nós podemos pensar em outras áreas também. Primeiro, sei lá, 30 atendimentos de um médico, primeiros 10 casos de um advogado, primeiras 10 construções de um arquiteto. Tudo exige experiência prática. Hoje nós somos muito vidrados em artigo, é bacana, o artigo é legal, porém nós estamos falando de um esporte prático. Então você tem que ir para a prática, ir perdendo o medo, né? Você tem que ir perdendo o medo, olha que sotaque de interior. E aprendendo, pegando bagagem mesmo, tá? Não só ficar falando. A maior assessoria que o seu aluno procura é um bom treinamento, nunca se esqueça disso. Só oratória boa, só se vestir bem, tá com um corpinho bom aí, não segura aluno. Você tem que entender de treinamento, do contrário você vai perder para a tecnologia, porque a tecnologia, a grosso modo aí, uma receita de bolo ela até entrega. Agora, se você quer ter bons clientes, bons alunos, aprenda a montar um bom treinamento e não a só ficar falando que sabe, mas provar, e você só prova as coisas na vida, você só conquista respeito com resultado. Respeito você não compra, você adquire com resultado, certo? Então é isso, minha sexta-feira está dessa forma, estou hidratando também, pensando no longo, fazendo aquele protocolo que eu já mostrei, que no decorrer do dia eu tomo 3 isotônicos e 3 garrafas de água, para não bater só água e pouco sódio, né? Senão eu acabo tirando o sódio que eu já tenho no corpo. Então o isotônico é mais no sentido de manter hidratado e segurar um pouquinho o sódio. Vamos que vamos, vamos que vamos. Essa é a ideia, né? Continuar aqui o trabalho e fazer um bom longo amanhã. Bom, vou tomar o café da manhã, pré-longão, 4 fatias de pão de forma com geleia e café. Não exagerando no café, porque o café desidrata, então no máximo 2 xicrinhas pequenas. Já consumi um pouco de água
de água ali com sal, né, com sódio. O sódio ele não é cumulativo. Não adianta você ficar tomando um monte de sachê de sódio, de eletrólitos no dia anterior, porque o sódio ele não fica estocado igual o carboidrato que você estoca e ele vira glicogênio muscular. O sódio não. O sódio você, no dia do seu longo, da sua prova, horas antes, você toma um pouco mais. Pode ser esses sachês que nós temos. Agora ficar tomando no dia anterior, estocando, não adianta nada. O que adianta é aumentar um pouco o consumo na comida, mas aumentando a água também. Talvez ali tomar o isotônico, porque o isotônico você aumenta um pouco o sódio, aumentando a quantidade de líquido. Porém, você não vai estocar, você vai só manter o corpo mais hidratado. Então, basicamente é isso aqui, ó. Bastante geleia, eu não peso a geleia. Eu só coloco aqui no pão uma quantidade boa. E é importante lembrar que eu como 4 fatias quando é um treino maior. Quando é um treino menor, eu como 2. Às vezes um treino que vai dar 1 hora, tem dias que eu não como nada. Mas quando é um treino maior assim, eu sempre como 4 fatias, certo? Basicamente esse é o café, não muda. Eu raramente como uma fruta logo cedo, porque depois quando eu volto eu tomo o segundo café. Então é isso aí. Pãozinho torrado. Show de bola. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, abelardos e abelardas, partindo aqui para um treino de 32 km, um dos últimos longos da preparação. Essa é a distância máxima que eu farei para essa primeira maratona, 32 km. Hoje não tem a menor possibilidade de filmar o treino, como você acabou de ver na imagem, está chovendo. Está chovendo, então não tem como, não é nem que estraga a câmera, pode ser que nem estrague, né? Apesar que essa câmera ela não é tanto uma câmera de ação, é um outro tipo de câmera. Mas o que pega muito é que com chuva para segurar a câmera cai, e aí tem que pegar gel, tem que pegar água, aí eu não treino direito, eu não filmo direito e não dá certo. Então esse treino aqui, eu farei ele sem filmar, e aí depois eu trago um relato, certo? Qual que é a ideia? A ideia é rodar de forma progressiva. Esses treinos de blocos de ritmo, que são muito comuns hoje em dia, eu mesmo aplico nos meus alunos, apliquei em atletas de elite que eu já treinei, que vocês viram aqui, que é você fazer o longo colocando blocos de pace de prova. Vamos supor que você quer correr a maratona no pace de 5:0. Então você faz o seu longo ali, 3 km leve, 2 km a 5:0, ou 2 km a 5:40 e 3 a 5:0. Então você vai colocando ritmo de prova. Isso aí é muito comum, se tornou comum de um tempo para cá. É uma forma de não cansar muito o organismo. Agora, a forma progressiva, entre aspas, ela é um pouco mais difícil, porque você, na hora que está com o corpo cansado, tem que mexer no ritmo. É uma forma que nós usávamos muito no passado, e não é porque nós usávamos que nós não podemos usar mais. Até porque muita coisa nova aí, limiar duplo dos noruegueses, um monte de coisa já existe há muito tempo, tá? Para quem está no meio do treinamento. Então essa forma progressiva, ela era muito comum quando eu era atleta de elite de 2009 a 2014, e basicamente você começa mais lento e termina mais rápido, porém não começa muito lento. Vamos supor que você quer correr a prova a 4,10 por quilômetro. Você vai terminar esse longo próximo disso, começando no máximo um 4,40. Aí você vai mexendo no ritmo e termina no pace da prova ou até um pouquinho mais rápido. A ideia é trabalhar o cansaço acumulado. Se eu faço um 32 km
onde eu vou mexendo no ritmo. Vamos supor que eu comece a 4,40 e termine os últimos 6 km a 4,10. Eu fiz esses últimos 6 km a 4,10 com o corpo bem cansado, né? Com o organismo já estressado. Então é um ótimo treino, principalmente pensando em prova longa. E é isso que eu farei hoje. É o pace, eu não vou ficar cravando aqui, mas a ideia é fazer progressivo, tá? Também não estou detalhando ponto por ponto da minha preparação de forma específica, que as pessoas às vezes querem copiar e eu não acho tão legal. Só saiba que são 32 quilômetros progressivos, basicamente usando os 2 primeiros como um aquecimento e a partir do terceiro entrando já em um ritmo legal. Mas é isso, vamos que vamos. Olha aí a chuvinha. Deixa eu virar a câmera. Olha aí a danada, ó. Vamos lá, eu já estou em casa e eu quero deixar aqui. Deixa eu ver se o microfone está pegando. Está pegando? Está pegando. Teste, 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 som. O microfone está pegando. Eu quero deixar o meu relato porque já estou em casa pós-longão. Não gravei na sequência, tomei chuva, estava com o corpo molhado pelo sereno da madrugada e pela chuva do céu, então eu não queria ficar com o corpo molhado, certo? Mas vamos lá, foi um ótimo longão, me senti bem o tempo todo, consegui mexer no ritmo no decorrer dele, foram 32 quilômetros muito bons, gostei da sensação de estar me sentindo forte, principalmente na reta final. Seria muito ruim chegar ali nos últimos 20, 30 minutos de um longo de 32 e sentir cansaço. Por isso que o carboidrato está cravado, um gel a cada 5 km, vem funcionando muito bem. Cravei isso daí já, a marca que eu usarei é aquela lá, a 226. Espera aí que estou, sei lá, com vontade de tossir, de espirrar ao mesmo tempo. E no fim nenhuma aconteceu. Mas voltando, usarei aquele gel que eu já mostrei em vários vídeos, da 226, muito bom. Sódio depende muito da temperatura do dia, né? Se a umidade está mais alta ou mais baixa, porém o sódio ali eu diluirei ele em uma garrafinha. Então eu entrarei na maratona com 2 garrafas de 200 ml de líquido diluídos nesse líquido, né? Dentro desse líquido eu colocarei ali o sódio. 1,5 grama em média, 2 gramas ali. Talvez eu não tome a garrafa inteira, mas em média 2 gramas aí de sódio diluído. Lembrando que isso é para mim, porque eu suo. Olha, o que sou é sino. Eu suo muito. O tênis também já defini. O tênis é aquele... O que eu mostrei no último vídeo, eu esqueço o nome. O ASICS... O que eu usei no último vídeo. Depois eu coloco aqui na descrição qualquer coisa o nome do tênis. É aquele ASICS branco e azul que eu mostrei no último episódio. Escreve nos comentários aqui você que lembra exatamente o nome do tênis, que eu não vou escrever aqui, que vai dar preguiça de editar isso. E eu mesmo que venho sendo meu editor, né? Então usarei aquele tênis, o tênis também eu cravei. E basicamente a preparação está chegando ao fim, a parte mais aguda. Tenho mais 4 semanas até a prova. Próximo fim de semana eu não ia correr, porém eu já estava inscrito, então corro uma prova treino de 18 km em São Paulo. O Circuito Atenas, usarei como um treino de ritmo mesmo. Depois faço mais um longo só na outra semana, mais um longo de 32, e aí já entram as 2 semanas de polimento. Então a preparação está muito boa. Essa semana eu bati 95 km de volume, deixa eu erguer aqui a câmera. 95 km de volume, um volume excelente. Eu vim progredindo esse volume, praticamente fiz 6 semanas aí em média de 75, 80, 83 e agora venho rodando aí na faixa de 90, 95. E pretendo encaixar mais 2 nessa média, né? Que é a primeira e a segunda semana a seguir agora, sendo que eu tenho 4. Então tem 4 semanas a seguir, a primeira e a segunda ainda mantenho esse volume, a terceira e a quarta, que é o polimento, eu já venho tirando um pouco o volume, certo? Então tudo muito bom, tudo muito bem. Esse é o relato e a câmera tem hora que ela sobe, tem hora que não sobe, tem hora que eu não sei se pega o meu rosto, tem hora que pega, tem hora que não pega. É uma incógnita, Mas é isso. Está dado o meu relato sobre o longão.
Esse é o treino com certeza que traz mais confiança. E muito bom, é muito bom que ele deu certo, porque se ele traz confiança, ele trouxe 32 quilômetros de confiança. Então está chegando o dia, Abelardos. Vai deixando o joinha no vídeo se você chegou até esse momento. Não se esqueça de deixar o joinha, que isso ajuda muito. E só lembrando, se você quiser treinar comigo à distância, salve o número que está na descrição do vídeo. Ele se torna um WhatsApp, você salva, manda uma mensagem e eu explico como funciona, certo? Agora curta a sequência do vídeo que tem coisa ainda pela frente, tem coisa. Olha só, para deixar mais claro e não escuro, aqui está o tênis. É esse aqui, ó, tá até sem o cadarço porque ele foi lavado. É o ASICS Meta Speed Sky, esse aqui é o Tóquio, né? Certo? Então esse será o meu tênis de maratona. Agora deixa eu pegar aqui o gel para deixar bem ilustrativa estas informações. O gel será esse aqui, ó, da 226, até quero tentar um patrocínio com eles, porque eu gosto muito do gel. Venho comprando do meu bolso, quem sabe role, apesar que eu tenho um bom tempo que eu não tenho um patrocínio, porque também não corro atrás, né? Não coloco energia nisso, então a Deus dará é muito complicado. Esse gel aqui, ó, eu venho usando um a cada 5 km, ele tem 30 gramas de carboidrato, 140 miligramas de sódio, proporção de 10:8, maltodextrina e frutose, 2 vias de absorção de carboidrato. Muito bom, me adaptei bem a ele, sabor neutro, e é isso. Gel e tênis que eu usarei na maratona. Isso aí, Abelardos, agora pós-treino, uma roupinha aqui, ó, de sair. Estou a caminho de São Paulo, capital, Teatro Bradesco, com meu pai, para assistir Tom Jobim, o musical. Saindo de Bragança agora, de Bragança até lá dá em torno de 1h20, 1h30 até esse local no caso. E vamos que vamos, aproveitar um pouco, relaxar. O homem tá passando ali, ó. O homem passou ali. E bora lá, recuperar do longão dessa forma. Dá um alô aí, quem? Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Dona Zilda já. So you can imagine good possibilities. As orientações. É proibido fumar nas dependências do teatro. Não é permitido gravar ou fotografar o espetáculo. Por favor. Aí, pessoal, acabamos de chegar da peça, o musical do Tom Jobim. E aí, pai, como que foi? Gostou do espetáculo? O que você achou? Qual a sua opinião? Como que foi? Conta aí para os abelardos e abelardas. A peça me agradou demais. O artista brasileiro igual o Tom Jobim tá para nascer. Foi fantástico. Uma peça muito bacana mesmo. As atrizes e os atores representaram muito bem a figura do Vinícius de Moraes, aquele velho parecendo o Vinícius, viu? Olha, muito bom, viu? Eu recomendo que vocês todos assistam a essa peça que vale a pena. Então é isso aí, pessoal. Tá aí o meu cabelo ruim, o depoimento do meu pai. O Vinícius, é importante falar que o Vinícius foi acho que o melhor amigo do Tom Jobim. Então teve bastante do Vinícius também lá na peça, né? Muito legal, muito bacana mesmo. Valeu a pena, valeu o passeio e a memória construída. Bom dia, abelardos e abelardas, senhoras e senhores, muchachos e muchachas. Várias línguas, nenhuma correta. Começando mais uma semana, semblante ainda um pouco de sono, porque agora é 10:06, 8:06, 9:06, sendo mais preciso da manhã. Começando mais uma semana, eu estou me sentindo muito bem. Como eu falei no último trechinho, eu pensei em soltar o treino essa semana, mas tem essa e mais 3 ainda. Meu corpo está respondendo bem, então eu vou na resposta dele e vou ver se eu mantenho o volume essa semana. Na última semana deu ali 95 quilômetros. Essa aqui, mesmo tendo uma prova treino de 18 no domingo, eu provavelmente vou manter essa média. E a prova lá vai ser realmente um treino.
lá no circuito Atenas, né? Run Faster, acho que é o nome da prova. E agora rodar 15 km, bem leve, ali 5,15, 5,10 por quilômetro. E é isso, vamos lá porque eu tenho muito trabalho pela frente, muita planilha para montar. Bora começar para ter um dia produtivo e uma semana produtiva. Obviamente o corpo estará um pouco mais cansado por conta dos 32 km progressivos do fim de semana. A ideia é agregar volume, jogar volume. Maratona é isso. Você precisa de durabilidade. O mesmo ritmo de, por exemplo, 4,20, 4,15 no quilômetro 18, no quilômetro 25 da maratona, não é o mesmo na percepção quando você está no 30, 32, porque você está muito mais cansado. Então o volume entra para que você mantenha aquele ritmo do início ao fim, se possível, sem aumentar muito a percepção de esforço. Entendeu? O mesmo ritmo do primeiro e do segundo terço da prova. Podemos colocar aí quilômetro 28 como segundo terço da prova. Mesmo ritmo que você faz até esse ponto, na percepção de esforço. Depois desse ponto, ele fica muito maior, por conta do cansaço acumulado. E aí, se você não tem volume, esse ritmo despenca. Essa é a famosa durabilidade que é construída com volume. Diante disso, está aí a explicação do porquê você deve correr quando está treinando para a maratona com o corpo cansado. Você precisa. Treino de maratona onde você não corre com uma fadiga acumulada não é treino de maratona. Esse talvez seja o ponto onde o pessoal mais erra. O pessoal não acumula quilometragem. E isso aí em prova longa é muito complicado. Lembrando que você só consegue fazer isso se você aprende a rodar leve. Rodar leve não é também fazer um treino totalmente aleatório. 2 minutos e meio por quilômetro, mais lento que o seu pace de prova. Isso aí é errado. Muda muito o seu padrão mecânico de corrida. Logo, se você muda demais, mesmo correndo leve, você tem uma exigência diferente da musculatura. Então leve, em média, 1 minuto, 1 minuto e 20 por quilômetro, mais lento que o seu pace de prova, já é leve, tá? Não precisa ser um leve também que você quase anda. A turma exagera, mas tem que ser leve, principalmente na percepção de esforço. Não existe parâmetro nenhum melhor no mundo do que a percepção de esforço. Isso aí não... Pera aí que passou um ônibus, um caminhão e um carro barulhento. Mas recapitulando, não existe melhor padrão do mundo para calcular o seu leve como a percepção de esforço. Leve não significa que você não vai cansar. Agora aqui mesmo eu estou fazendo um treino de 15 quilômetros.
É natural que eu canse. Natural que eu canse. São 15 quilômetros correndo. Sendo que sábado eu fiz 32 e hoje é segunda. O que faz ele ser leve é eu não estar colocando força, certo? Eu não estar com aquela sensação de fartlek, de treino de tiro, de ritmado, de progressivo, de prova mesmo. Isso que faz o leve ser leve. Na zona de frequência cardíaca, pode ficar zona 2 e zona 3. Não tem problema. Anote isso aí. Não tem problema pegar um pouco de zona 3. Treino leve. Não precisa ficar só na zona 2. Tá bom? Se der ali 60% do tempo em zona 2, no relógio, quando você olhar o pós-treino, e 40% em zona 3, dependendo da duração, se não for um treino muito longo, esse treino é leve, tá? Esse treino é leve. Ah, mas zona 3 é zona cinzenta. Não é, é a zona de maratona. Ah, mas eu estou fazendo a prova no treino. Não, você está fazendo um treino mais curto, onde você ficou de repente 28, 30 minutos naquela zona, e às vezes só chegou nela por conta do cansaço cumulativo do organismo. Então assim, nós temos que quebrar vários mitos que existem, vários medos que existem no treinamento de corrida de rua. Isso aí, já estou aqui no quilômetro 10.700, então falta pouco, menos aí de 5 km, e olha que engraçado como muda a nossa percepção quando você muda a sua cabeça para correr uma prova longa. Um treino de 15 km como esse se torna um treino curto. Só que ele não é um treino curto, mas o seu cérebro, o seu corpo, o seu espírito, a sua alma, eles se preparam para a guerra. E como a guerra tem 42 km, 195 metros, um treino de 15 se torna apenas mais um treino de 15. Isso aí é incrível. A mente humana, o que nós somos capazes de fazer, isso é algo extraordinário. Rodagem finalizada com sucesso. 5:12 de pace. Como falei, fiquei ali na zona 2 e na zona 3 de frequência cardíaca, né? Zona de treinamento. É importante deixar claro, é importante salientar, é importante você entender que não se treina todo dia leve assim. Eu não venho mostrando os treinos intensos porque é difícil de filmar, não tenho ninguém para me ajudar nesse ponto no momento. Mas entenda que não é um mar de rosas também. Eu fiz um dia de pista semana passada pesado, coloquei bastante força. Ao longo do fim de semana também foi puxado. Então não ache que só treinando leve e fazendo volume alto, que dessa forma você fará uma grande maratona. Esse é o princípio do treino. É uma boa parte dele. Uma boa parte não significa a totalidade. Então precisa fazer força também, certo? Mas é isso. Um bom treino, um dia já mais chuvoso. Vamos lá agora trabalhar. Começar
trabalhar e começar mais uma semana. O primeiro dia da semana é o domingo em si, porém a semana começa na segunda, porque o domingo, de certa forma, na maioria das profissões, é um dia de folga. Eu quero agradecer a você que está acompanhando este projeto maravilhoso. Quando eu surgi na internet, e o ano foi 2017, até rimou, eu colocava um pouco mais de energia. Claro que isso por um período foi complicado para a minha cabeça. Você tem, de certa forma, eu tive naquela época um sucesso muito grande, eu cresci muito, isso mudou bastante a minha vida. Claro que eu aproveitei, criei um negócio totalmente online, que é a minha assessoria, que também terá um polo presencial em São Paulo daqui a alguns meses. E aí eu trabalhei muito nos últimos anos e como cresceu bastante o meu trabalho como professor, eu diminuí um pouco a carga criando conteúdo. Também existe uma nova geração que cria conteúdo sem parar, que eles não param um minuto mesmo, uma geração nova, e que eu não me enquadro, não consigo fazer o que eles fazem. Eu acredito que se eu tentasse, eu ficaria muito ansioso, que é a questão de mostrar todo santo dia a sua rotina. Aqui eu venho fazendo esse projeto, depois é claro que eu provavelmente não darei sequência em mostrar todos os meus treinos, posso quem sabe criar um outro projeto daqui a alguns meses, mas o meu carro-chefe são as videoaulas, que estão mais ligadas à minha profissão. Ficar só falando de mim o ano todo, eu acho que seria um pouco complicado e eu não tenho que falar sobre mim o tempo todo. Então essa nova geração que cria conteúdo, eles têm pontos positivos, mas eu acho que também você viver uma vida roteirizada, onde todo dia você tem que render um conteúdo, eu não acredito que isso seja sustentável e não acredito que esse pessoal é tão feliz quanto mostra. Estou aqui fazendo só uma leitura como um criador de conteúdo. Eu não farei isso. Meu engajamento caiu em algumas redes, em outras subiu. O mais importante é que na minha profissão eu continuo sendo muito relevante e esse é o meu ganha-pão. Se nós nos deixarmos levar somente pelo ego, e todo ser humano tem ego, eu tenho ego, eu começaria a virar uma pessoa que eu não sou, mostrando meu dia e tentando ser feliz o tempo todo, e tentando mostrar dias interessantes, dias que não são, tentando transformar dias que não são interessantes em dias interessantes, fazendo viagens pelo celular e não pelo olho humano, tirando fotos só pensando em postar e não em ter aquele registro, aquela memória. Eu não quero isso para mim. Então, muito obrigado a você que está acompanhando este conteúdo. Saiba que é um conteúdo muito verdadeiro. Então, vai deixando o joinha no vídeo, que isso é muito importante, certo? Deixa o joinha, se inscreva no canal. Se quiser treinar comigo à distância, salva o WhatsApp que está na descrição do vídeo. Manda uma mensagem que eu te explico como funciona e comente a palavra autêntico. Eu acredito que na vida, se você é uma pessoa autêntica, se você é você mesmo, você pode sim ter um destaque e ter muitas pessoas gostando de você, da sua companhia, talvez fora do celular, né? Fora de uma rede, porque as conversas que não são filmadas, com certeza elas são muito subestimadas. Nós subestimamos muito o prazer de uma simples conversa. Hoje em dia tudo tem que ser filmado e é bem chato, é um novo mundo aí bem complicado. Desculpe o desabafo, mas é uma reflexão e eu acho que é um projeto pessoal esse é um projeto egocêntrico, então é um projeto que eu posso falar o que eu quero porque eu estou falando dentro de um projeto sobre mim, certo? Tamo junto, Abelardos e Abelardas, um abraço, uma boa semana e até a próxima segunda.